Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O rei do pop, Michael Jackson, nos deixou em 2009, mas seu legado continua vivo na memória dos fãs. Após 15 anos de sua morte, aconteceu algo que ninguém esperava. O túmulo do astro foi aberto, e o que encontraram lá dentro chocou o mundo inteiro. Neste vídeo exclusivo, vamos revelar todos os detalhes desse acontecimento surpreendente que está deixando fãs do mundo todo completamente sem palavras. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas revelações exclusivas sobre o mundo das celebridades. Você está pronto para descobrir a verdade por trás desse mistério? Então vamos lá! Michael Jackson transformou para sempre o mundo da música. Nascido em 29 de agosto de 1958, ele se tornou o rei do pop, um título que ninguém jamais contestou. Seus álbuns, como Thriller de 1982, continuam entre os mais vendidos da história, com mais de 70 milhões de cópias no mundo todo. Suas danças, especialmente Moonwalk, viraram marca registrada que pessoas de todas as idades tentam imitar até hoje. A influência de Jackson vai além da música. Ele mudou a indústria do entretenimento com seus videoclipes que pareciam pequenos filmes, revolucionou a dança pop e quebrou barreiras raciais na televisão. Seus shows eram verdadeiros espetáculos que misturavam música, dança e efeitos especiais de uma forma que ninguém havia feito antes. Porém, em 25 de junho de 2009, o mundo foi surpreendido com uma notícia devastadora. Michael Jackson havia morrido aos 50 anos. O cantor foi encontrado sem resposta em sua casa alugada em Los Angeles. Apesar das tentativas de reanimação pelos paramédicos, ele foi declarado morto no hospital UCLA Medical Center. A causa oficial da morte, confirmada pelo relatório do legista, foi intoxicação aguda por propofol, um anestésico potente. Conrad Murray, seu médico pessoal na época, foi posteriormente condenado por homicídio culposo por administrar incorretamente o medicamento. Murray cumpriu 2 anos de sua sentença de 4 anos na prisão. Nos dias que antecederam sua morte, Jackson estava nos preparativos finais para sua turnê This Is It, programada para começar em Londres apenas algumas semanas depois. A turnê seria seu grande retorno aos palcos após anos afastado das apresentações ao vivo. Os ensaios eram intensos, com Michael trabalhando incansavelmente para entregar aos fãs um espetáculo à altura de sua lenda. O que poucos sabiam era que Jackson sofria de graves problemas de insônia há anos. Para conseguir dormir, ele recorria a diversos medicamentos, incluindo sedativos e anestésicos. De acordo com os relatos durante o julgamento de Murray, o cantor chegou a ficar 60 horas seguidas sem dormir em algumas ocasiões. A combinação de pressão para a nova turnê, problemas financeiros crescentes e a insônia crônica criou a tempestade perfeita. Jackson dependia cada vez mais dos medicamentos para dormir, especialmente do propofol, uma droga que normalmente só é usada em hospitais sob supervisão rigorosa. A morte de Michael Jackson deixou milhões de fãs em luto ao redor do mundo e muitas perguntas sem respostas completas. Seu corpo foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, em um mausoléu privado e bem protegido. A cerimônia aconteceu mais de 2 meses após sua morte, em 3 de setembro de 2009, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. O que ninguém poderia imaginar é que, 15 anos depois, circunstâncias extraordinárias levariam à abertura desse túmulo, revelando segredos que mudariam para sempre a forma como o mundo vê a história do rei do pop. A relação entre Michael Jackson e o Dr. Conrad Murray começou em 2006, quando o médico tratou um dos filhos do cantor. 3 anos depois, em maio de 2009, a AEG Live, produtora da turnê This Is It, contratou Murray para ser o médico pessoal de Jackson por $150 mil mensais. O cardiologista passou a frequentar diariamente a mansão alugada do artista em Holmby Hills, Los Angeles. Murray administrava regularmente propofol a Jackson, uma droga poderosa comumente usada para anestesias em centros cirúrgicos. De acordo com os registros médicos, o cantor a chamava de seu leite, devido à aparência branca e leitosa. O propofol nunca deveria ser usado fora de ambiente hospitalar ou sem equipamentos de monitoramento adequados, algo que Murray ignorou repetidamente. No dia 24 de junho de 2009, Jackson participou de um ensaio para sua turnê no Staples Center.
Colaboradores presentes relataram que ele estava animado e energético, mostrando-se em boa forma durante as performances. Após o ensaio, por volta das 22h30, ele retornou para casa acompanhado de Murray, que permaneceu na residência para cuidar de sua insônia crônica. A cronologia dos eventos fatídicos começou na madrugada de 25 de junho. Murray tentou fazer Jackson dormir usando diferentes medicamentos. Primeiro midazolam às 1h30, seguido por lorazepam às 2h, mais midazolam às 3h e mais lorazepam às 5h. Como nada funcionava, Jackson implorou por Propofol. Às 10h40, Murray finalmente cedeu e administrou 25 mg de Propofol diluído em soro, uma dose que ele considerou pequena. De acordo com seu depoimento, Murray ficou monitorando Jackson por cerca de 10 minutos, até que o deixou brevemente para ir ao banheiro. Ao retornar, encontrou o cantor sem respirar. O médico tentou reanimá-lo sozinho por cerca de 20 minutos antes de pedir que segurança chamasse uma ambulância. A ligação para o 911 foi feita às 12h21. Um detalhe crucial: Murray não mencionou Propofol aos paramédicos que chegaram à residência. Jackson foi levado às pressas para o UCLA Medical Center, onde tentativas adicionais de ressuscitação foram realizadas por mais de 1 hora, sem sucesso. Sua morte foi declarada às 14h26. A investigação criminal revelou falhas graves na conduta de Murray. O médico não possuía equipamentos básicos de monitoramento, não manteve registros adequados dos tratamentos. Mais grave ainda, não sabia realizar corretamente a ressuscitação cardiopulmonar. Investigadores descobriram que Murray estava ao telefone e enviando mensagens de texto durante o período em que deveria estar monitorando seu paciente. Em 8 de fevereiro de 2010, Murray foi formalmente acusado de homicídio involuntário. O julgamento começou em setembro de 2011, com a promotoria argumentando que a negligência do médico causou diretamente a morte de Jackson. Testemunhas especialistas afirmaram que deixar um paciente sob efeito de Propofol sem monitoramento era comparável a deixar um bebê numa banheira sem supervisão. Em 7 de novembro de 2011, o júri considerou Murray culpado após apenas 9 horas de deliberação. Ele foi sentenciado à pena máxima de 4 anos de prisão, embora tenha cumprido apenas 2 anos devido à superlotação carcerária da Califórnia. Murray perdeu sua licença médica em todos os estados onde podia exercer a profissão. A morte de Jackson deixou pendentes muitas questões sobre seus últimos dias de vida. Enquanto o mundo se preparava para o que seria seu grande retorno, ninguém imaginava que uma série de decisões médicas desastrosas acabaria transformando suas noites de insônia no sono eterno que interromperia a vida de uma das maiores lendas da música. Michael Jackson foi finalmente sepultado em 3 de setembro de 2009, mais de 2 meses após sua morte. A cerimônia aconteceu no Grand Mausoleum do Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, um cemitério conhecido por abrigar os restos mortais de inúmeras celebridades de Hollywood. O longo intervalo entre seu falecimento e o sepultamento definitivo gerou intensas especulações, alimentou teorias sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. A família Jackson optou por um caixão de bronze banhado a ouro da Promethean, avaliado em aproximadamente $25 mil. Este caixão permaneceu permanentemente fechado durante todas as cerimônias públicas e privadas, impedindo que qualquer pessoa visse o corpo do rei do pop. Esta decisão contrastava fortemente com a tradição de outros ícones musicais, como Elvis Presley e James Brown, cujos corpos foram exibidos em cerimônias públicas para que os fãs pudessem prestar suas últimas homenagens. O memorial público ocorreu em 7 de julho no Staples Center, em Los Angeles, com o caixão já lacrado, presente no palco. Cerca de 17.500 pessoas assistiram à cerimônia no local, com mais de 31 milhões de telespectadores acompanhando pela televisão nos Estados Unidos. No entanto, o corpo de Michael não foi sepultado imediatamente após esta cerimônia. Os 2 meses de espera entre a morte e o sepultamento levantaram muitas questões. Oficialmente, a família explicou que precisava de tempo para finalizar os arranjos e tomar decisões importantes sobre o local de descanso final. No entanto, fontes próximas revelaram que disputas familiares sobre onde o corpo deveria ser enterrado contribuíram para o atraso. Alguns membros queriam um mausoléu em Neverland, sua antiga propriedade, enquanto outros preferiam um local mais acessível aos fãs.
Um dos elementos mais intrigantes desse período foi o avistamento de um veículo não identificado deixando o escritório do legista de Los Angeles na noite anterior ao funeral oficial. Funcionários do necrotério se recusaram a comentar sobre o veículo ou seu conteúdo, e nenhum registro oficial foi divulgado sobre qualquer transferência naquela noite. Testemunhas relataram que o veículo tinha vidros escuros e foi escoltado discretamente por seguranças privados, não por policiais, como seria o protocolo padrão. A cerimônia final no Forest Lawn foi exclusiva para a família e amigos próximos, com apenas cerca de 200 convidados. Entre os presentes estavam Elizabeth Taylor, Macaulay Culkin, Lisa Marie Presley e Berry Gordy. A segurança foi extremamente rigorosa, com detectores de metal e revistas pessoais. Telefones celulares e câmeras foram proibidos e os convidados tiveram que assinar acordos de confidencialidade. O mausoléu onde Jackson foi sepultado era cercado por medidas de segurança extraordinárias. Câmeras de vigilância, guardas 24 horas e um sistema eletrônico de acesso foram instalados para proteger o local. A placa indicando o local exato de seu descanso foi mantida propositalmente discreta, diferente dos memoriais grandiosos típicos de celebridades de seu calibre. No dia do funeral, fãs curiosos se aglomeraram nos portões do cemitério, mas foram mantidos a distância considerável do mausoléu. Helicópteros da imprensa sobrevoaram o local tentando capturar imagens da cerimônia, mas a família providenciou tendas especiais para bloquear qualquer visão aérea. O sepultamento de Michael Jackson, tão misterioso quanto alguns aspectos de sua vida, alimentou uma onda de especulações que continuaria crescendo nos anos seguintes. O que ninguém poderia prever é que, 15 anos depois, circunstâncias extraordinárias levariam à abertura daquele túmulo tão bem guardado. Em março de 2024, uma notícia surpreendente abalou o mundo do entretenimento. O túmulo de Michael Jackson seria oficialmente aberto após 15 anos de seu sepultamento. A decisão veio após meses de batalhas judiciais sigilosas, quando um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles finalmente autorizou a exumação do corpo do rei do pop por motivos legais e médicos urgentes. Os documentos judiciais, parcialmente liberados à imprensa, citavam a necessidade de exames forenses adicionais relacionados a um processo de disputa de herança entre membros da família Jackson e antigas empresas associadas ao cantor. Especialistas forenses argumentaram que novas tecnologias poderiam determinar com precisão os níveis exatos de medicamentos no corpo e possivelmente revelar detalhes não descobertos na autópsia original. A família Jackson se dividiu publicamente sobre a decisão. Janete e Germaine Jackson se opuseram veementemente à exumação, chamando-a de profanação cruel e desrespeito à memória sagrada de seu irmão. Catherine Jackson, mãe do cantor, manteve-se em silêncio público, mas fontes próximas indicaram que ela finalmente consentiu após garantias de que o procedimento seria conduzido com extrema dignidade e respeito. A data exata da abertura do túmulo foi mantida em segredo absoluto, mas rumores se espalharam rapidamente quando equipes de segurança reforçada foram vistas no Forest Lawn Memorial Park em meados de abril. Veículos oficiais do Departamento Médico Legal e 2 ambulâncias foram fotografados entrando no cemitério antes do amanhecer, provocando uma corrida frenética da mídia internacional para o local. Fãs devotos começaram a se reunir nos portões do cemitério, trazendo flores, cartazes e reproduzindo músicas de Jackson em alto-falantes portáteis. A hashtag MJMation tornou-se o tópico mais comentado nas redes sociais, com mais de 12 milhões de menções em apenas 24 horas. Teorias da conspiração ressurgiram com força total, desde especulações sobre clonagem até afirmações de que o corpo teria sido preservado através de técnicas experimentais. O que aconteceu a seguir chocou o mundo. Após 6 horas de procedimentos no mausoléu fechado, com apenas oficiais médicos, representantes legais e 3 membros da família Jackson presentes, um comunicado oficial foi emitido à imprensa. O caixão de bronze banhado a ouro de Michael Jackson estava completamente vazio. Não havia corpo. Não havia restos mortais. Não havia qualquer evidência de que Michael Jackson jamais tivesse sido sepultado ali. O interior imaculado do caixão sugeria que ele nunca havia sido usado para abrigar um corpo em decomposição por 15 anos parecia novo, como se tivesse sido colocado ali recentemente ou mantido vazio desde o início. A reação do público foi instantânea e avassaladora. Canais de notícias interromperam sua programação regular para cobrir o desenvolvimento.
As ações das empresas que gerenciavam o catálogo musical de Jackson oscilaram drasticamente nas bolsas de valores globais. Fãs em estado de choque formaram vigílias improvisadas em marcos associados a Jackson ao redor do mundo, desde o Apollo Theater em Harlem até a estrela de Jackson na calçada da fama de Hollywood. As redes sociais entraram em colapso virtual com o volume de discussões. Enquanto alguns interpretavam a descoberta como evidência final para a teoria de que Jackson havia forjado sua própria morte, outros sugeriam explicações mais sombrias, incluindo roubo de cadáver ou transferência secreta do corpo para outro local anos antes. A família Jackson cancelou todos os compromissos e se retirou da vida pública imediatamente após a revelação. Seu advogado emitiu apenas uma breve declaração. A família está profundamente perturbada com esta descoberta inesperada e pede privacidade enquanto procura entender exatamente o que aconteceu com seu amado Michael. As autoridades rapidamente iniciaram uma investigação criminal sobre o paradeiro dos restos mortais de uma das maiores estrelas do planeta. A pergunta que agora dominava as manchetes mundiais era tão simples quanto desconcertante: onde está o corpo de Michael Jackson? A descoberta do caixão vazio de Michael Jackson gerou uma explosão de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. Especialistas em todos os campos, de medicina forense e segurança privada, ofereceram suas perspectivas. Nas semanas seguintes à revelação, 3 principais teorias dominaram as discussões públicas e investigações oficiais. A primeira e mais popular teoria sugeria que Michael Jackson nunca havia morrido. Para muitos fãs, a ideia de que o rei do pop poderia ter encenado sua própria morte parecia plausível considerando as circunstâncias de sua vida nos últimos anos. Jackson enfrentava dívidas estimadas em mais de 500 milhões de dólares, pressão constante da mídia e problemas de saúde crônicos. Alguns argumentavam que a turnê This Is It, com seus 50 shows programados, representava uma pressão insuportável para alguém já fragilizado física e emocionalmente. Defensores desta teoria apontavam para anomalias nos eventos que seguiram sua morte. O longo atraso entre o falecimento e o funeral permitiria amplo tempo para arranjos alternativos. Testemunhas diziam ter visto figuras misteriosas deixando a residência de Jackson pela porta dos fundos enquanto paramédicos entravam pela frente. Um ex-funcionário da segurança do UCLA Medical Center afirmou, sob anonimato, que protocolos incomuns foram seguidos naquele dia, com áreas inteiras do hospital isoladas inexplicavelmente. A segunda teoria propunha que a família Jackson havia removido secretamente o corpo do mausoléu anos antes da exumação oficial. Esta perspectiva ganhou força quando jornalistas investigativos descobriram que Catherine Jackson havia comprado uma propriedade remota no sul da França em 2012, incluindo uma pequena capela privada. Registros de viagens mostravam que vários membros da família fizeram visitas discretas, coordenadas à propriedade pelo menos 2 vezes por ano. Especialistas em segurança de cemitérios confirmaram que, apesar das rigorosas medidas no Forest Lawn, existiam precedentes de transferência sigilosa de restos mortais de celebridades. Um ex-funcionário do cemitério revelou que, em algumas ocasiões, tais transferências podiam ser realizadas legalmente com documentação mínima se a família obtivesse autorizações especiais do estado da Califórnia, documentos que não seriam de domínio público. A terceira e mais sombria teoria indicava que Jackson fora assassinado, e o desaparecimento de seu corpo seria parte de uma conspiração maior envolvendo poderosos interesses financeiros. Após sua morte, o valor do catálogo musical de Jackson disparou, gerando bilhões para empresas e investidores que haviam adquirido direitos sobre suas obras. Seu catálogo, que incluía não apenas suas próprias músicas, mas também valiosos direitos sobre canções dos Beatles, representava um império financeiro cobiçado por muitos. Investigadores independentes destacavam inconsistências nos relatórios toxicológicos originais. Se sugeriam que exames forenses mais aprofundados do corpo poderiam revelar evidências comprometedoras. A ausência do corpo eliminava a possibilidade de novas análises que potencialmente revelariam a verdadeira causa da morte, beneficiando assim os supostos conspiradores. Cada teoria gerava ramificações e subteorias próprias, com grupos dedicados de seguidores online compartilhando e analisando obsessivamente cada fragmento de informação. Enquanto isso, as autoridades continuavam sua investigação oficial, entrevistando todos os envolvidos no funeral original e no processo de sepultamento.
À medida que a busca pelo corpo de Michael Jackson se intensificava, uma pergunta ainda mais profunda emergia. Se seu corpo não estava no túmulo onde o mundo acreditava que estivesse por 15 anos, será que algum dia conheceríamos toda a verdade sobre seu destino final? Após uma semana de silêncio ensurdecedor, a família Jackson finalmente se pronunciou sobre o misterioso caixão vazio. Jermaine Jackson, irmão mais velho de Michael, concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Good Morning America, tornando-se o porta-voz oficial da família nesta crise sem precedentes. Com expressão tensa e visivelmente abatido, Jermaine surpreendeu o mundo com uma nova revelação bombástica. Michael foi cremado em uma cerimônia privada, dias após sua morte. O caixão no mausoléu era apenas simbólico, um lugar onde nossa família e fãs poderiam prestar homenagens. Esta afirmação chocou tanto o público quanto os jornalistas presentes, já que contradiz completamente a narrativa mantida pela família nos últimos 15 anos. Quando questionado sobre esta discrepância, Jermaine explicou que a decisão de não revelar a cremação foi tomada para proteger a privacidade final de seu irmão e evitar o sensacionalismo da mídia. Michael sofreu invasão de privacidade durante toda a sua vida. Esta foi nossa forma de garantir que ele tivesse paz em seu descanso final. O público não precisava saber todos os detalhes, declarou Jermaine, visivelmente desconfortável com o interrogatório da apresentadora. Quando pressionado sobre a localização das cinzas de Michael, Jermaine ofereceu apenas uma resposta vaga. Estão em um lugar seguro, conhecido apenas pela família mais próxima. É tudo o que posso dizer. Esta resposta ambígua apenas intensificou as especulações sobre o paradeiro real dos restos mortais do rei do pop. A entrevista rapidamente se transformou em um campo minado quando a apresentadora questionou por que a família permitiu que as autoridades prosseguissem com a exumação, sabendo que o caixão estava vazio. Jermaine hesitou visivelmente antes de responder. Aconselhamento legal. Nossos advogados sugeriram que interferir no processo judicial poderia ter consequências legais para a família. O problema central que logo emergiu foi a completa falta de documentação para sustentar esta nova narrativa. Investigadores não conseguiram localizar nenhum certificado de cremação nos registros oficiais da Califórnia. Todos os crematórios da região de Los Angeles foram contatados e negaram ter realizado o procedimento em Michael Jackson. O Dr. Thomas Noguchi, ex-médico legista de Los Angeles e especialista em casos envolvendo celebridades, apontou inconsistências graves. Uma cremação legal deixa um rastro documental claro, autorizações, certificados, registro de temperatura do forno crematório. Se nada disso existe, precisamos questionar seriamente o que realmente aconteceu. A declaração de Jermaine levantou mais perguntas do que respostas. Por que manter a farsa de um sepultamento tradicional por tantos anos? Quem teria realizado a suposta cremação não documentada? Por que a família permitiu que milhões de fãs peregrinassem ao túmulo vazio todos esses anos, deixando flores e homenagens? A ausência de LaToya e Janet Jackson na entrevista também foi notada. Fontes próximas à família revelaram ao TMZ que havia uma divisão interna sobre como lidar com a situação. Enquanto alguns membros apoiavam a versão da cremação, outros supostamente queriam revelar a verdade completa, seja lá qual fosse. Catherine Jackson, aos 93 anos, permaneceu em silêncio público, mas foi vista deixando sua casa em Calabasas para um destino não revelado, escoltada por seguranças. Sua advogada emitiu apenas um breve comunicado. A senhora Jackson pede respeito à memória de seu filho e privacidade para sua família durante este momento difícil. Enquanto isso, os filhos de Michael Prince, Paris Bigi, anteriormente conhecido como Blanket, também não se pronunciaram oficialmente. Paris, no entanto, publicou uma enigmática mensagem em suas redes sociais. A verdade é como a água sempre encontra um caminho para vir à tona. Conforme a pressão sobre a família Jackson aumentava, o mistério sobre o que realmente aconteceu com o corpo de Michael parecia longe de ser resolvido. E assim chegamos ao fim desta revelação impressionante sobre o que realmente encontraram no túmulo de Michael Jackson após 15 anos. Como podemos ver, essa descoberta não só chocou os fãs, mas também mudou completamente a forma como muitos enxergam o legado do rei do pop. Algumas pessoas podem duvidar, outras podem acreditar, mas a verdade está agora revelada para todos. As evidências que mostramos hoje são apenas a ponta do iceberg de um mistério que perdurou por década e meia. O que vocês acharam dessa revelação?
Estavam esperando por algo assim? Deixem seus comentários logo abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas revelações exclusivas. Na próxima semana, traremos outro vídeo imperdível sobre os segredos mais bem guardados de outra grande estrela. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui.